Em 1892, Benedito Calixto fez essa pintura, que mostra com detalhe uma região que foi chamada de Várzea de Carmo. E com o tempo sofreu algumas mudanças, até ser referida como Parque Dom Pedro II, mas hoje não um parque mais. Pelo qual nós devemos perguntar: o que ocorreu? Não podemos falar do Parque Dom Pedro II sem nos referir primeiro ao protagonista central da sua obra, o rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí foi um dos primeiros limites naturais que São Paulo teve que enfrentar. Imprevisível, como a cidade mesma, podia alagar rapidamente, pelo que a região foi primeiramente denominada como Várzea. E, se encontrando próximo à Igreja do Carmo, foi referida então como Várzea do Carmo. A Várzea teve um começo tímido, mas interessante. Era navegável, tinha um porto, e através da várzea era possível viajar para o ABC, a Freguesia do O, Guarulhos, São Miguel e Itacoaquecetuba, entre alguns outros lugares. Conforme dito pelo Tomás André Rebolho, a área da várzea, assim como um porto marítimo, continha em si a ideia, a presença em potencial destes lugares distantes, seja através de seus viajantes ou dos produtos que traziam à capital, o que permitiu que fosse instalado ali um mercado onde as frutas e verduras eram vendidas frescas. O mercado dos caipiras, no mesmo lugar onde hoje se encontra o mercado municipal. Mas pelas constantes enchentes, o rio representava um risco à saúde pública. Pelo que entre 1782 e 1786 é aberta a primeira vala para drenar o local. Em 1810 é criada uma segunda vala e realizada na terra como continuação da ladeira do Carmo. E em 1849 é realizada a primeira retificação do rio, porém sem canalização, o que deu fim às navegações. Mas foi o começo das reformas urbanísticas e consequente integração da Várzea do Carmo como espaço de lazer paulistano, com o nascimento da curta vida da Ilha dos Amores. A partir de 1886, começam a surgir ideias de novos projetos paisagísticos integrados aos redores do rio Tamanduateí, inspirados nos trabalhos de Auguste Glacier, quem remodelou o campo de Santana e Passeio Público do Rio de Janeiro. Mas não havia recursos suficientes para efetuar tais trabalhos e, portanto, foram esquecidos. Foi em 1895 que foi realizada a primeira partida de futebol no Brasil, organizada pelo Charles Miller, e sendo entre a São Paulo Railway Company e a São Paulo Gas Company, em alguma região não especificada da antiga várzea. Durante esses anos, Moca e Brás enfrentavam um crescimento exponencial, com foco nas indústrias. Em 1896, começam novos trabalhos de retificação em novos aterros. E em 1911, finalmente surge a primeira ideia formal de transformar a região da Várzea do Carmo em um parque, com um projeto pensado originalmente pelo Bouvard, o mesmo urbanista que tivera realizado o Parque do Anhangabaú inicial, sabendo que nessa região surgiriam também o novo mercado municipal e o Palácio das Indústrias, hoje o Museu Catavento, e aos quais, especialmente ao último, ele integraria no seu projeto. Sobre isto, Rosaclias menciona: a água seria valorizada com uma construção de dois lagos conectados ao rio por meio de um canal. Não há indicações de construções, a não ser o Palácio das Indústrias. Bouvard estava ciente que nesse momento existia um interesse imobiliário na região, e portanto executou duas opções de projetos para a mesma. Uma dedicando todo o espaço da várzea a um parque, e outro dividindo os espaços em que um seria área verde, e o restante do espaço seria dedicado a projetos imobiliários. No trecho sul foram propostas largas avenidas arborizadas, com renques duplos de árvores de cada lado do rio. Nenhuma das propostas idealizadas pelo Bouvard foram adiante, e em seu lugar foi executado o projeto do Francisco Che em 1918. O plano do Couchet originalmente contemplava diversos equipamentos esportivos e um cineteatro, mas nenhum deles seria implantados. No entanto, na área sul do parque foi executado o Parque Infantil do Brás.
Em 1922, o parque é inaugurado com seus cerca de 50 hectares para as comemorações do centenário da independência, porém sem a conclusão total do jardinamento. Diferente do Parque do Anhangabaú, o Parque Dom Pedro II tinha um caráter mais popular, sendo apropriado majoritariamente pelos habitantes dos bairros operários do leste do Tamanduateí, Moca e Brás. Mas sem que os equipamentos esportivos tivessem sido executados, a apropriação do parque não foi significativa. Em 1926, Prestes Maia, naquele momento chefe da Secretaria de Aviação e Obras Públicas da Prefeitura de São Paulo, da gestão de José Pires do Rio, realiza o plano de avenidas, com consultoria de Robert Moses de Nova York, que é basicamente um conjunto de avenidas e vias expressas marginais e radiais, favorecendo o automóvel sobre o pedestre, que darão surgimento às marginais Tieté e Pinheiros, e avenidas radiais como a Radial Leste, 23 de Maio, 9 de Julho e outras, mas que no momento Pires do Rio não levou a gente. Em 1938, Prestes Maia assume a Prefeitura de São Paulo e entre suas primeiras ações foi a de concretizar o plano de avenidas, que tinha duas possibilidades. Uma, sendo avenidas que não impactassem o parque e que se integrassem dentro do espaço urbano, e a segunda, que cortava o parque. Prestes Maia escolheu então a segunda. Assim, o parque cede parte do seu espaço para receber as vias propostas. Em 1970, o parque passa pelo seu pior momento de fragmentação, onde, com Maluf, são efetuados 6 viadutos sobre o Parque Dom Pedro II. Estes são o Diário Popular, Antônio Nakashima, 25 de Março, Mercúrio, Glicério e 31 de Março, muitos deles, aliás, sem tráfego considerável. Eles prosseguiram o terminal de ônibus e um estacionamento, a pista expressa da Avenida do Estado, construção do metrô elevado em 1986 e, finalmente, o Expresso Tiradentes, fura-fila, em 2007, fragmentando definitivamente o parque. Segundo o Tomás André Rebolho, além do severo impacto físico na área do parque, que levou ao seu parcelamento em unidades espaciais disfuncionais e desconectadas, a construção da pesada infraestrutura viária veio coroar o processo de esvaziamento populacional dos bairros do Brás e da Moca, sobretudo nos trechos mais comprometidos pelas obras. Bairros como o Glicério e trecho do Cambuci também sofreram um forte processo de deterioração devido à abertura da ligação leste-oeste da Avenida do Estado. Foram realizadas desde a década de 1980 tentativas de resgate, como levar a prefeitura para o Palácio das Indústrias e criar uma praça cívica, nenhum tendo resultado em mudanças contínuas ou relevantes. E é assim como a gente se encontra com o cenário atual. Hoje, como bem dito pelo Tomás André Rebolho, apesar de existir dentro da área do parque o maior polo de transportes públicos da área central, não há como, por exemplo, os passageiros se dirigirem a pé a um determinado ponto do bairro da Moca, a apenas 600 metros do terminal de ônibus Parque Dom Pedro. Da mesma maneira, um morador do conjunto residencial do Glicério tem que se aventurar a cruzar vias expressas, canteiros sem circulação adequada para pedestres, para chegar a uma estação do metrô que está a apenas 800 metros de distância. E isso nos leva a um outro problema presente na região, e é que nenhum dos meios de transporte que se encontram localizados dentro do parque se encontram integrados entre si. Para entender o contexto espacial em que o parque se encontra, hoje dentro do território do mesmo encontramos diversas construções, algumas sendo edificações históricas e outras não tanto. Temos o Museu Catavento, que era antigamente o Palácio das Indústrias, o quartel do 2º Batalhão de Guardas, que é quiçá a construção mais antiga e relevante da região, tendo abrigado não só o corpo militar na sua história, mas também o antigo asilo dos alienados, e ainda antes disso, aparentemente, ser um lugar de escape para o imperador Dom Pedro I e Domitília de Castro, Marquesa de Santos, datando aproximadamente de 1842. A estação terminal Mercado do Fura-Fila, uma escola, estação Dom Pedro II do metrô e um terreno do Sesc. E nos redores, a Casa da Solidariedade, antiga Escola-Oficina Parque Dom Pedro II, o complexo do antigo gasômetro, composto pela Casa das Retortas,
e do gasômetro em si, datando de 1898, o Palacete Nassim Choeri, de 1930, e o parque também se encontra próximo de alguns dos principais atrativos turísticos da cidade, como o Pátio do Colégio, a 214 metros do parque, a Praça da Sé, a 450 metros, a Praça Antônio Prado, a 500 metros, a Paróquia Bom Jesus do Brás, a 750 metros, e a Escola Estadual Romão Pugliari, o antigo primeiro grupo escolar do Brás, construído pelo Ramos de Azevedo em 1898, que é uma das escolas públicas mais antigas do estado. No ano de 2011, é então apresentado um projeto do escritório H+F, Una, Metrópole e Lume, que trouxe detalhes históricos da várzea em um contexto contemporâneo, com lagoas de retenção que me fazem lembrar o projeto inicial do Bouvard, descarte dos viadutos para nos trazer de volta um espaço de dimensões humanas e, especialmente, o parque, permitindo dessa forma a comunicação entre o espaço e o seu redor e facilitando o acesso entre eles e proporcionando um espaço de calma entre o agitado movimento da colina histórica e o braço. Com a ideia de trazer para esse espaço um SESC e um SENAC, ao estes oferecerem serviços culturais, esportivos e educativos, parecem uma referência também aos campos esportivos e à Cinemateca originalmente projetados pelo Couchet. Igualmente, o projeto pensa em integrar as infraestruturas de transporte, unificando tudo em um único terminal intermodal, onde o acesso ao terminal de ônibus e do metrô possa ser efetuado em uma mesma edificação. A Praça Fernando Costa é mostrada liberada com o típico piso paulista, desenhado pela Mirtas dos Santos, e uma escada elétrica que facilita o acesso ao pátio do colégio. Os comerciantes da praça serão então levados a um espaço comercial adequado e moderno, que parece integrar uma das casas históricas mais antigas da região. O projeto ficou no papel até recentemente, em que foi anunciado que seriam iniciadas as obras do SESC. E esse ano, 2022, o prefeito realizou comunicados anunciando que levaria o projeto adiante. Se isso for realmente ocorrer, aí é uma história que veremos para os seguintes capítulos.